Salve, salve, bom dia. Bora dar início a mais uma narrativa. Então, vamos olhar para a geopolítica para entender o ambiente que a gente está inserido hoje. O ambiente ele segue de incerteza e essa questão do acordo entre Estados Unidos e Irã é uma relação muito frágil e com muitos vai e vens e a gente acaba às vezes não sabendo quem tá falando a verdade, porque um lado fala uma coisa e o outro lado fala outra. O Irã ele disse que estaria interrompendo as trocas de mensagem direta com os Estados Unidos e que poderia voltar a bloquear o canal do Hormuz, mas o Trump afirma que as negociações com o Irã elas continuam. É, essa fala do Irã tenderia a voltar a pressionar o petróleo novamente, tenderia a voltar a elevar os níveis do petróleo e como a gente vai ver em seguida, não é o que está acontecendo no dia de hoje. O Irã também falou que essas posições contraditórias dos Estados Unidos e os ataques de Israel ao Líbano estão atrasando a diplomacia. Mas vamos ver qual vai ser o desenrolar. Na macroeconomia, ontem a gente teve os dados dos PMIs industrial aqui, que veio abaixo do projetado, mas veio acima do anterior, o que mostra que a economia dos Estados Unidos ainda tem tração. É, os preços do setor manufatureiro aqui, eles ainda tão tão num patamar bem alto até, e, apesar de ter vindo abaixo do anterior, e o índice SM de emprego no setor manufatureiro ele está acima também. É uma economia em tração, mas ainda sofre com pressão inflacionária esse setor industrial. Agora vamos ver quais as possibilidades para o dia de hoje. Ontem o dólar acabou respeitando a nossa segunda zona de oferta aqui. Ele até deu gatilho de venda bem claro. Após ter atingido a oferta, ele fez um MSS, fez uma inversão de fluxo, fez um acúmulo de liquidez, capturou essa liquidez e teve uma interação com esse FVG e criou ignição aqui. Poderia ter pego uma venda nessa situação aqui. Teria pago um risco retorno aí de 2,5 para 1. Mas vamos ver o que o dia de hoje tem pra gente. A gente pode ver que o petróleo já tá numa leve queda aqui, não, nada muito expressivo ainda, mas ainda tá nos patamares de $90. O VIX deu uma leve subida de ontem para hoje. Os títulos começaram a ceder bastante, que ontem eles estavam em alta, estavam subindo bastante, o que poderia ser uma reprecificação. E o dólar agora tá numa leve queda também. A gente pode ver que ele tava dentro dessa caixa aqui, só que ele já fez um rompimento dessa região, fez uma captura de liquidez dessa região aqui. Como a gente já tinha dito, o preço buscou uma oferta, ele pode dar continuidade a esse movimento de queda, principalmente se o petróleo e os títulos seguirem cedendo. E a gente já tem se o preço tiver uma boa reação nessa região aqui, dá para procurar por venda também. O preço acumulou bastante liquidez nessa região aqui,
pode ser um movimento de indução. Preço então capturando essa liquidez, atingindo um nível de oferta, pode entregar essa queda, ou ele pode dar continuidade a esse movimento de queda a partir daqui mesmo. E conforme ele for rompendo os fundos, a gente pode buscar por reposicionamento com as quebras de estrutura. Por enquanto, dentro desse cenário aqui, a visão para o dólar é essa. Caso ele venha a romper esses níveis aqui, ele pode realinhar o fluxo nesse BPR aqui. Tem um BPR bem interessante aqui, Balance Price Range. Quando atingir a região, espera um alinhamento do fluxo, espera uma ignição, que a probabilidade tende a ser bem maior. Por enquanto, dólar e emergente estão em torno do 0 a 0. E ouro está subindo com a queda do petróleo. E renda variável está bem positivo. A Ásia fechou bem positivo. A Europa já tá ganhando tração. Tem alguns índices negativos, mas o mercado ele tá bem otimista. E na tecnologia, que o mercado ontem fechou bem otimista, agora no pré-market tá misto, tá bem divergente o cenário agora no pré-market, mas acredito que com petróleo cedendo, título cedendo e, e a tese de IA e cloud, o mercado tende a seguir comprando risco, principalmente em tecnologia, que vem sustentando o mercado. A Europa aqui ela pode estar um pouco mais mista também, porque ela não tem tanta sustentação e tanta base em tecnologia. É uma economia mais movida pelo setor manufatureiro, industrial, empresas cíclicas. Então, se a gente está procurando por vendas no dólar, a gente vai procurar por compras no euro. Mesma coisa, ele pode buscar essas regiões aqui, ou pode dar continuidade a esse movimento buscando por pullbacks aqui, e sempre que ele romper uma estrutura, espera uma ignição do preço. Aqui também eu tenho um balance price range aqui. Acredito que seria bem interessante o preço buscar alguma dessas regiões antes de começar a subir. Mas caso ele siga subindo com o rompimento dessas regiões, dá para dar continuidade aos próximos alvos. O ouro respeitou perfeita a análise de ontem, buscou a região que a gente estava esperando e deu uma bela compra. E agora com o petróleo cedendo, o ouro tende a dar continuidade a esse movimento. O alvo primário seria esse topo aqui. E depois os próximos alvos são essas pequenas regiões de acumulação, que são níveis que podem travar o preço.
O preço ele pode dar continuidade a esse movimento. Então a grande probabilidade é do ouro dar continuidade a essa alta e ainda mais se o petróleo seguir cedendo. Se o petróleo estender essa queda, o ouro tende a ganhar mais tração. Mas a gente sabe que o cenário ele pode mudar de uma hora para outra. Basta uma headline que a direção dos preços pode mudar completamente. Então, sempre ficar atento às headlines que forem saindo ao longo do dia para não tomar decisões precipitadas. Vamos pro nosso querido Nasdaq aqui agora. O Nasdaq ele tá bem acumulado nessa região. Ele vem trabalhando dentro desse canal aqui. Como a gente bem sabe, o cenário tá meio misto, mas o setor de semicondutores está bem forte. A Nvidia e algumas empresas aqui elas estão bem positivas e a AMD, que é outra empresa que puxa bastante o índice, não tá tão negativo assim. Então, o mercado pode dar continuidade a essa alta, renovar a máxima mais uma vez. Pode buscar o alvo dos 31 mil que, que dá lá no topo do canal. E agora ele está numa uma acumulação. O preço pode capturar essa liquidez na abertura e dar continuidade a esse movimento de queda, rompendo esses níveis aqui. Esperar um alinhamento do fluxo e dar continuidade ao movimento de alta até alvos mais acima. Ou se o preço seguir subindo direto daqui, buscar vender no close um alinhamento do fluxo. O mercado parece estar bem direcional hoje, ainda mais com as questões diplomáticas. O S&P também, o S&P tá até mais bonito, graficamente falando, tem essa ineficiência do preço aqui, tá bem acumulado, tá bem mais flat o preço, então na abertura do mercado, se ele caísse, seria bem interessante para buscar por uma compra nessa região. E caso o preço siga subindo a partir daqui, antes de buscar uma demanda mais relevante, buscar vender no close. Ainda mais que o cenário aqui nas ações de tecnologia tá bem divergente agora no pré-market. Mas o ideal é acompanhar o fluxo até a hora da abertura e ver como vai ser a reação do mercado na hora. Vamos ver o que o mercado entrega pra gente hoje. Tamo junto, até mais.